E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje, onde a gente vai encerrar o nosso assunto sobre o último capítulo, né? Aquele que fala sobre as primeira, segunda e terceira lei da termodinâmica. Então hoje vai ser o finalzinho da nossa matéria sobre termodinâmica, beleza? Então, antes de a gente ver o tema da nossa aula de hoje, que é sobre ciclo de Carnot, vamos lembrar algumas grandezas importantes que a gente viu durante o nosso curso de Física 3, beleza? Então, a gente vai falar sobre variáveis de estado de um gás perfeito. Bom, a gente viu três variáveis, que é a temperatura, a pressão e o volume. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, a temperatura. A temperatura, basicamente, ela mede o grau de agitação das moléculas, certo? Se as moléculas estão com uma maior velocidade ou uma maior agitação, significa que a minha substância, o meu gás, tem uma temperatura mais elevada. Perfeito? Caso contrário, se a velocidade das minhas partículas não é tão grande e não tem tanto movimento ou não tem tanta agitação, significa que a temperatura da minha substância, do meu gás, é baixa, certo? Aqui eu listei para vocês três tipos de escalas de temperatura que a gente normalmente utiliza. Que nem aqui no Brasil, a gente convém utilizar a escala em Celsius, né? Graus Celsius, que é o nosso sistema usual. Usualmente a gente utiliza esse sistema no nosso dia a dia, né? Até a temperatura do nosso celular, do computador ou qualquer equipamento que a gente pegue, geralmente é registrado em graus Celsius, beleza? Porém, também outros países eles utilizam outros tipos de escalas termométricas, que no caso é a Fahrenheit, que é uma delas, onde os países, basicamente, alguns na América do Norte, também na Europa, etc. Porém, o sistema universal de medição de temperatura, vamos dizer assim, é o Kelvin, que o Kelvin ele é um sistema internacional, vamos falar assim. Então, a maioria dos sistemas que a gente utiliza, dos exercícios, vamos preferir utilizar a temperatura em Kelvin. Mas isso vai variar de exercício para exercício. Mas, geralmente, é sempre em Kelvin. Beleza? Outra unidade que a gente vai ver, que a gente viu, é a pressão. Então, o que é a pressão? Bom, geralmente quando tem um recipiente, né, onde contém uma substância, o meu gás, e se eu exerço uma pressão sobre o meu recipiente, as moléculas vão ficar com movimentos caóticos, né? Por exemplo, quanto maior for a pressão que eu vou exercer no meu recipiente, maior vai ser os movimentos que as moléculas vão fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei movimentos caóticos, né? Que as moléculas elas vão fazer movimentos qualquer movimento, né? Tipo, no que tiver no meu recipiente, devido ao aumento de pressão. Já se eu diminuir essa pressão, os movimentos também vão ser diminuídos, né? As moléculas vão continuar se movendo, mas com uma velocidade consequentemente menor e um movimento não tanto assim desordenado. Beleza? Que eu coloquei também algumas unidades de pressão que um exercício pode me dar. O exercício pode me dar a pressão em ATM, que é a pressão atmosférica, PA, que é Pascal, bar, que é um sistema também de unidade de pressão diferente desses outros dois, e mmHg. mmHg, às vezes, é um exercício muito comum quando a gente vai falar sobre hidrostática, ou capítulos que tem um exercício também que vai falar geralmente em fluidos, né? Porque é uma pressão que é exercida e ela é medida sobre mmHg, significa milímetros de mercúrio. Então, é um experimento que foi feito e essa pressão foi em outra escala, né? Da mesma forma que existe a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, existem as escalas de pressão. Então, ATM, Pascal, bar e mmHg é uma outra tipo de escala que foi utilizada experimentalmente para medição com o mercúrio, que é o Hg na tabela periódica, é o mercúrio. Beleza? E a última grandeza que a gente viu é o volume. O gás, como a gente sabe, ele não tem volume próprio, né? Ele ocupa o volume do meu recipiente. Então, o volume do meu gás vai ser igual ao volume do meu recipiente, certo? Então, se eu tenho um sistema fechado, o volume do meu gás vai ser igual ao meu volume no recipiente meio fechado. Agora, se ele for no ambiente mais aberto, o meu gás vai se expandir e, consequentemente, ocupar todo o meu outro ambiente, meu outro recipiente. Beleza? E aqui eu coloquei uma coisa muito importante, que é unidades de volume. A gente tem dois tipos, né? É a mesma unidade de volume, mas, às vezes, um exercício dá pra gente o volume em litros, o volume em ml, ou o volume, por exemplo, de um sólido, né?
Que é centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos. E às vezes a gente fica com dúvida nessas transformações. Geralmente quando a gente dá sobre densidade, né? Densidade é massa por volume, né? Lembra dessa relação? Então às vezes a gente fica meio confuso. Mas aqui eu coloquei uma regrinha que, anotem isso aqui que vocês vão usar isso para muitos exercícios. Basicamente muitos exercícios. Beleza? Então vamos lá. Geralmente quando o exercício fala pra gente em ml, se eu posso transformar esse ml e ela equivale a centímetros cúbicos. Então quando eu tenho, por exemplo, o meu quadradinho, meu cubinho lá de 1 centímetro cúbico por 1 centímetro cúbico por 1 centímetro cúbico, então dá o volume em centímetro cúbico. Se caso necessitar de uma transformação para ml, significa que essa minha transformação vale. Ou seja, centímetros cúbicos equivale ao ml. Beleza? Se deu tantos centímetros cúbicos, é tantos ml. Beleza? Da mesma forma que o litro. A gente tem a unidade de ml, né, que é uma unidade de 1000 do meu litro, e tem o litro. O litro equivale a decímetros cúbicos. Da mesma forma que a gente tem os centímetros, a gente tem os centímetros, a gente vai ter o decímetro. O decímetro ele vai equivaler ao litro, né, na outra faixa de unidade de volume. Beleza? E também a gente tem, às vezes, em metros cúbicos, né? Às vezes no exercício dá pra gente um recipiente, e ao invés de dar em centímetros, ele pede em metros. Então, metro vezes metro vezes metro dá metros cúbicos. Beleza? E para a gente transformar? Bom, 1 litro equivale a 1000 ml, certo? Então, por isso, quando a gente, por exemplo, tem uma unidade de litro, a gente quer passar para ml, a gente multiplica por 1000, certo? Da mesma forma que ao contrário. Ou se eu quero ml para litro, ou centímetro cúbico para decímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que ir dividindo por 1000. Porque eu estou pegando uma unidade menor, né? Milímetro, ou centímetro cúbico, ou decímetro cúbico, e eu tenho que transformar em umas escalas maiores, certo? Então, por isso que eu tenho que dividir para ficar valores cada vez menores, beleza? Então, essas são as 3 grandezas, basicamente, que a gente tem que relembrar para começar a nossa aula de hoje sobre ciclo de Carnot. Bom, pessoal, relembrando mais um pouquinho dos assuntos que a gente já estudou, vamos falar agora sobre trabalho em um ciclo. Lembra quando a gente viu o trabalho no ciclo ele podia ser por tipo uma área de uma figura ou por uma linha, então a gente calculava de formas diferentes, né? Pode ser calculado pelo P delta V ou pela área do trabalho abaixo da curva. Então, numericamente, a gente viu que o trabalho ele é a área da minha figura, certo? Então, vamos ver aqui, eu trouxe 3 figuras para vocês para a gente analisar de forma diferente. Quando eu quero calcular o trabalho do meu ciclo, ou seja, do meu A para o meu B e do meu B para o meu A, eu posso ter 3 opções diferentes. Ou eu calculo a área inteira aqui da minha figura, né? Ou eu posso falar, talvez seja só a área abaixo dessa minha figura, dessa meio que figura oval, né? Ou é a parte interna. Então a gente fica às vezes na dúvida. Qual que vai ser a área que a gente vai representar para fazer qual que vai ser o trabalho do nosso ciclo? Se vai ser esse ou esse. Bom, então vamos ver a diferença dos 3. Esse aqui, lembra quando a gente tinha uma linha? A linha seria, o trabalho seria a área abaixo da curva da linha, certo? Então, esse aqui não representa o trabalho do meu ciclo inteiro. Representa só da minha transformação de B para A, certo? Então, esse gráfico aqui, a área desse gráfico, que está mostrado aqui em azul, é do trabalho representado da minha transformação B para a minha transformação A, certo? Nesse gráfico aqui, também não representa o trabalho do meu ciclo. Por quê? É a área da linha abaixo da linha de A para B. Então, representa a transformação de A para B. Agora, sobre o último gráfico, né? Sim, o último gráfico de PV, a área do meu gráfico, só da minha figura ali, uma figura oval, sei lá, meio que aqui parece oval. Do meu ciclo, né, digamos assim,
a gente pega a área dessa figura, só dela, ou seja, a região que vai de A para B e de B para A, a região que está contida. Ou seja, essa região aqui em azul mostrada é o trabalho do meu ciclo. Certo? Então, essa região aqui é o trabalho do meu ciclo. Essas outras regiões aqui da minha transformação de B para A, então vamos colocar aqui, ó, trabalho de B para A. E essa daqui é do trabalho de A para B. Então, trabalho de A para B, certo? Então, quando o exercício me pede, faça um trabalho no ciclo, já que o Carnot, que é a nossa aula de hoje, é um ciclo, né? Então, a gente vai ter que, teoricamente, fazer o trabalho, calcular a quantidade de calor, energia interna, etc. Então, a gente vai ver que o trabalho no ciclo, ele tem representado pela área da minha figura. No caso da minha figura aqui, oval, é o trabalho do meu ciclo, é a área dessa figura. Beleza? Então, não confunda com isso. O trabalho vai ser sempre a área da minha figura. Nunca a linha abaixo, nem a linha abaixo da minha primeira curva, nem da segunda. Sempre a área da minha figura. Beleza? Bom, galera, aqui agora eu trouxe outros 3 gráficos diferentes, de 3 ciclos diferentes. E uma coisa que faltou falar no slide na lousa anterior, né, foi falar, por exemplo, que o trabalho ele vai variar, né? A gente pode ter um ciclo no sentido horário ou um ciclo no sentido anti-horário, certo? Por exemplo, aqui esse meu primeiro gráfico, ele está indo no sentido anti-horário, certo? De A para B, depois de B para A. Nesse meu segundo, está indo no sentido horário, de A aqui para B, de B aqui para A, certo? No sentido horário. Aí como a gente vê isso? Através das setinhas apresentadas pelo meu gráfico. E também não vai importar a figura. Pode ser uma figura assim, quadrada. A setinha está apontando que está no sentido horário. Certo? Então, quando o meu gráfico, no caso esses dois aqui, estão no sentido horário, vamos usar outra cor aqui. Horário, o meu trabalho ele vai ser positivo, ou seja, maior que zero, certo? Agora, quando eu tenho um gráfico no sentido anti-horário, o trabalho do meu gráfico vai ser negativo, certo? Então, faltou lembrar isso, que é uma coisa muito importante. Às vezes, o exercício, você faz o exercício, chega numa resposta lá, você às vezes pode não ter certeza, mas aqui é uma coisa para você confirmar. Vai que você tem um gráfico, por exemplo, aqui, no sentido horário. Você vai calcular o seu trabalho, deu negativo, você acha que está certo. Já o sinal de menos já vai indicar que o exercício vai estar errado, mesmo não importando o valor. Aí, por exemplo, você faz lá, deu positivo. Ah, errou o valor, mas você sabe que é positivo, entendeu? Aqui é só para você ter uma noção, não no quanto vale. Só que quando eu tenho um gráfico no sentido, que é um ciclo, né? O trabalho de um ciclo, no sentido, e as setinhas estão apontando no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. Quando as setinhas estão apontando no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Beleza, galera? Então, isso aqui é uma coisa muito importante que vai ajudar a fazer muitos exercícios. Beleza? Antes da gente finalmente entrar no nosso assunto da aula de hoje sobre o ciclo de Carnot, a gente faltou falar um complemento da segunda lei da termodinâmica na aula anterior. Bom, a gente tem outro conceito quando a gente está falando de máquinas térmicas e dessas transformações de ciclo, que fora a quantidade de calor, fora a energia interna, fora o trabalho, a gente tem outra grandeza que se chama entropia. Ela é representada pelo meu ΔS. Então, ΔS é a minha variação da minha entropia. Lembra que S significa entropia, beleza? Então, vamos ver um pouquinho sobre ela. Bom, a gente sabe que existem 2 tipos de processos. Os processos reversíveis, quando aqueles que acontecem de uma determinada forma, vai de um estado A para um estado B, e quando eles querem voltar do B para o estado A com as mesmas condições, isso acontece, certo? Então, isso é um processo reversível. Porém, a maioria dos processos que ocorrem
na natureza são processos irreversíveis. Então a entropia está relacionada com a irreversibilidade dos processos. Basicamente, ela pode ser falada como o grau de desordem de um sistema. Ou seja, a entropia é a desorganização do meu sistema. Mas essa desordem, eu não relaciono a desordem com bagunça no meu sistema, mas sim como uma forma de organização. Entendeu? É uma forma de organização do meu sistema. Beleza? Bom, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a gente tem o seguinte enunciado. Em um sistema termicamente isolado, ou seja, que nem um pote isolado do meio externo, a medida da entropia, ou seja, meu ΔS, deve sempre aumentar com o tempo, até atingir seu valor máximo. Ou seja, a gente pode relacionar a entropia com uma linearidade do tempo. Conforme o tempo vai passando, o grau da entropia vai ser sempre maior quando eu tenho um sistema isolado. Por exemplo, tem aqui uma figura, né? Aqui, a gente consegue perceber facilmente que inicialmente a figura inicial é essa, onde as bolinhas, as minhas moléculas estavam lá organizadinhas. Aconteceu alguma coisa no meu sistema e as minhas moléculas elas se desorganizaram, né? Elas se bagunçaram, elas se organizaram de uma forma diferente, entendeu? Para a gente entender melhor, vamos pensar no seguinte: a gente tem 3 potes. Um pote com bolinhas azuis, um pote com bolinhas vermelhas e um pote vazio. A gente pega as bolinhas vermelhas e coloca embaixo do meu pote vazio. Cubro o meu pote com as bolinhas azuis. Deixo lá. O que está acontecendo? Uma camada de bolinhas vermelhas, outra camada de bolinhas azuis, certo? Eu pego esse meu pote, fecho e chacoalho. O que vai acontecer? Não vai ter mais essa organização, né? Das bolinhas vermelhas embaixo, das bolinhas azuis em cima. Ocorreu uma desordem no meu sistema, um outro tipo de organização diferente. Então é isso que mede a entropia. Por mais que eu chacoalhe o meu pote, dificilmente a organização de vermelhas embaixo e azul em cima vai voltar. Entendeu? É um grau de desordem que ocorre nas minhas moléculas. Eu dei o exemplo de bolinhas, mas a mesma coisa ocorre nas moléculas. Entendeu? Falando numericamente, quantitativamente, a entropia é a quantidade de calor do meu sistema sob uma determinada taxa de temperatura, em Kelvin. Beleza? Bom, quando a gente está falando de processos reversíveis, os processos reversíveis não têm. A entropia vai ser constante, ela nunca é aumentada. Já nos processos reversíveis, a gente viu que ela aumenta com o passar do tempo. E ela nada mais que representa a energia que não se converteu em trabalho. Beleza? Então, essa entropia, que é esse meu ΔS, ela representa o grau de desordem do meu sistema. Como eu dei o exemplo das bolinhas, né? Primeiramente elas estavam numa organização, depois com o passar do tempo vai ocorrer transformações, né? Processos físicos, processos, sei lá, às vezes químicos no meu sistema, que vai ocorrer que as minhas moléculas vão ficar desordenadas. E essa desorganização, que é na verdade uma forma de organização, nada mais é do que a minha entropia. E ela está relacionada também com a segunda lei. Por isso que a entropia é o grau de desordem das moléculas. E ela é representada pela quantidade de calor do meu sistema em joules por uma determinada temperatura em Kelvin. Beleza, galera? Então, pessoal, finalmente chegamos ao tema da nossa aula de hoje. Para finalizar essa parte de segunda lei da termodinâmica, vamos falar agora do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele foi inventado por um físico chamado Leonard Seydt Carnot, por isso o nome do ciclo, lá por volta de 1824, onde ele propôs o quê? Ele propôs um ciclo onde o rendimento de uma máquina térmica seria máximo, ou seja, quase 100%, que é o que está aqui. Seria a representação de máquinas térmicas ideais, ou seja, que tem o eta nosso, que é o rendimento, lembra da letrinha? Próximo a 100%. Chegaria bem próximo a 100%. E o esqueminha seria esse daqui. Então vamos ver. Basicamente ele é composto por duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Então, essas em verde aqui são as isotérmicas, ou seja, a linha verde tem todo o D e o A tem a mesma temperatura, que eu coloquei aqui TA, e o C e o B tem a mesma temperatura que a TB. Então vamos ver o que acontece em cada uma. Primeiro, quando o ciclo vai de A para B, vou ficar desse lado aqui. Quando vai de A para B, o que acontece? Ocorre uma expansão adiabática, ou seja, não uma troca de calor do gás com o ambiente. Você lembra quando tem uma transformação adiabática, o nosso Q é zero.
beleza? Quando eu tenho uma transformação de B para C, que é aqui, ó, B para C, eu tenho uma compressão. Por que uma compressão? O volume meu está diminuindo, estou indo de B para C. Uma compressão isotérmica, ou seja, uma compressão à mesma temperatura, e a quantidade minha de calor está indo embora, ou seja, está indo para a minha fonte fria, certo? De C para D eu tenho uma compressão adiabática, porque o volume também está diminuindo, mesmo que seja pouco, ele está diminuindo, e adiabática porque não tem troca de calor, beleza? E minha transformação de D para A é uma expansão isotérmica, expansão porque o volume está aumentando, e isotérmica porque está na mesma temperatura. E eu consigo captar a quantidade de calor da minha fonte quente, beleza? Então, Carnot ele fez dois postulados que eles se referem às máquinas térmicas. Vou ler aqui com vocês. Então, o primeiro deles fala: a máquina de Carnot tem rendimento maior do que qualquer outra máquina operando entre as mesmas fontes de temperatura. O que isso significa? Significa que eu tiver uma máquina que ela está operando nessas duas temperaturas aqui, minha TA e TB, e eu tenho uma outra máquina, que é uma máquina de Carnot, operando nessas mesmas temperaturas, significa que a minha máquina de Carnot sempre vai ter um rendimento maior que essa minha outra máquina, certo? Então, porque a máquina de Carnot, ela é uma máquina que é uma representação de uma máquina que tem um rendimento maior do que as demais, certo? Então, esse que é o primeiro postulado, vamos falar assim. O segundo me fala que todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento desde que opere com a mesma fonte, ou seja, temperaturas iguais. O que isso significa? Se tem uma máquina que ela opere com essas duas temperaturas A e B, ela tem um determinado rendimento. Se eu tenho uma outra máquina que também é de Carnot e opere nessas mesmas variações de temperatura, nessas mesmas temperaturas, o rendimento delas também vai ser o mesmo da outra máquina. Então não vai mudar. Esses são os dois postulados. Então, primeiro fala o quê? Que a máquina de Carnot operando numa determinada temperatura sempre vai ter um maior rendimento do que uma outra máquina que não é de Carnot, mesmo que ela opere na mesma temperatura, nas mesmas temperaturas, TA e TB. Beleza? Esse é o primeiro. O segundo me fala o quê? Se eu tenho uma máquina de Carnot que opera nessa mesma variação de temperatura, o rendimento dessa minha primeira máquina é igual à minha segunda máquina, que também tem que ser de Carnot, que opere nessas mesmas temperaturas. Beleza? Então esses são os dois postulados de Carnot. Mas aí, como que vou calcular o rendimento da minha máquina de Carnot? Bom, a máquina de Carnot é uma máquina térmica. Vamos lembrar um pouquinho? A máquina térmica, lembra? Ela tinha um rendimento de quê? Que o meu QF, que é a minha quantidade de calor o meu QQ, que é a minha quantidade de calor da minha fonte quente, menos o meu QF, que é a quantidade de calor da minha fonte fria, dividido pelo meu QQ. Beleza? Então esse é o rendimento da minha máquina térmica. Vamos fazer essa mesma análise aqui para a máquina de calor. Aqui ele relaciona a temperatura. Sempre nos dois postulados ele fala operando na mesma fonte. E essas fontes ele iguala a temperatura. Então quando eu falo em ciclo de Carnot, que tem a maioria de muitos exercícios eles falam sobre ciclo de Carnot, a gente vai passar a usar outra formulinha para o nosso rendimento. Sempre que falar de ciclo de Carnot, a gente vai relacionar essa segunda fórmula aqui agora. Onde está? TQ é a minha temperatura da fonte quente. Beleza? E onde está? QF, que é a quantidade de calor que foi para a minha fonte fria, é a temperatura minha da fonte fria. E eu divido isso pelo meu TQ. Beleza? Então, essa formulinha que agora a gente vai utilizar para a resolução de exercícios referentes ao ciclo de Carnot. Então, o que é mais importante sobre esse ciclo? Que esse ciclo tem duas transformações isotérmicas e adiabáticas. Uma é compressão adiabática, outra é expansão, certo? Ou seja, não tem troca de calor, mas o volume tá variando, beleza? E a outra é isotérmica, uma compressão isotérmica e uma expansão isotérmica, onde que aqui na expansão a quantidade de calor da minha fonte quente é captada, certo? O meu QA aqui que representa o meu QQ. E na compressão adiabática, na compressão isotérmica, perdão,
eu tenho a quantidade de calor que vai para a minha fonte fria. Então, basicamente, o ciclo de Carnot é essa representação. Lembra-se sempre, ciclo de Carnot é quando eu tenho uma representação de uma minha máquina térmica com um rendimento próximo, ou seja, equivalente a 100%. É isso, beleza? Só complementando o que eu falei do ciclo de Carnot sobre o rendimento, que a gente pode relacionar a quantidade de calor com a temperatura por um motivo. Porque a quantidade de calor, essas quantidades de calor, vamos falar aqui, a gente colocou aqui A e aqui B, né? Então, vamos falar que a quantidade de calor da minha fonte A, dividido pela minha fonte B, elas se relacionam com as temperaturas absolutas da minha fonte, certo? Então, é o meu TA pelo meu TB, certo? Então, essas temperaturas, elas se relacionam com a quantidade de calor e por isso eu posso relacionar. Lembra que eu falei ali, ó, o rendimento, ele vai ficar o meu TA, então, menos o meu TB, dividido pelo meu TA, certo? Simplificando, para ficar mais fácil o exercício, aqui dá 1 e aqui dá TB sobre TA. Então, isso também é equivalente a falar que é 1 menos TB por TA. Beleza? Então, essa também é uma segunda representação que eu posso ter do meu ciclo de Carnot. Então, por que eu posso relacionar a quantidade de calor com a minha temperatura? Porque no ciclo de Carnot, elas são teoricamente semelhantes, as temperaturas com a quantidade de calor. Não estou falando em numericamente grandeza. Sim, uma é medida em Joule e outra em Kelvin. Mas a razão entre as duas é praticamente a mesma. E por isso eu posso relacionar quando eu falo em ciclo de Carnot. Para analisar aqui o nosso tema, vamos falar do assunto recente sobre o ciclo de Carnot para complementar um pouquinho. Bom, lembra que eu falei anteriormente que tem aquela igualdade, né, da quantidade de calor e da temperatura. E aqui eu coloquei uma frase mais bonitinha para mostrar que essa igualdade. Então, a quantidade de calor recebida e a quantidade de calor rejeitada pelo gás, ou seja, recebida pela fonte quente e rejeitada pelo gás para a fonte fria, é igual à razão entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Por isso eu posso igualar. Expressas na escala Kelvin, as temperaturas são expressadas em Kelvin, dado que a variação da entropia no meu sistema é zero. Então, quando eu posso igualar a quantidade de calor com a minha variação de temperatura, a minha entropia é zero. Porque lembra que entropia é a quantidade de calor pela temperatura? Como a razão é a mesma, então ela vai ser zero no meu ciclo de Carnot. Beleza? Bom, falando agora do rendimento, lembra que o rendimento eu posso expressar nessas duas formas, né? Que é o TQ menos o meu TF dividido pelo meu TQ. Simplificando aqui o meu TQ com o meu TQ, que vai dar 1, então vai ficar 1 menos TF por TQ. Bom, aí pode me perguntar, já que o objetivo da minha máquina de Carnot é que o rendimento seja próximo de 100%, o que eu tenho que ter para o meu N dar 1? Bom, eu tenho que ter que a minha temperatura da minha fonte fria seja 0 Kelvin, certo? Isso aqui não é um ok, vamos ficar melhor aqui. 0 Kelvin, ok? Então, isso daqui, a minha temperatura da minha fonte fria necessitaria ser 0. Porém, isso não acontece. Por quê? Vamos supor, se ela fosse 0, a gente teria lá, o N é igual a 1 menos 0 dividido por TQ. A gente não sabe TQ, mas a gente sabe que o TF é 0. Então, se aqui é 0, aqui também é da 0. Logo, meu N seria 1. Beleza? Só que isso não acontece. Isso daqui não acontece. Não tem como uma temperatura chegar ao zero absoluto. Isso tem a terceira lei da termodinâmica fala isso, que é impossível levar a temperatura de um sistema ao zero absoluto, ou seja, ao zero Kelvin, medindo ao número finito de operações. Então, quando eu falo que o N da minha máquina térmica, que é Mach termo,
Eu simplifiquei. Então, quando eu falo que o meu rendimento da minha máquina térmica for 1, isso daqui não ocorre. Isso é impossível acontecer. Por quê? Nunca que eu vou ter uma temperatura da minha fonte fria que vai ser 0, devido ao princípio da termodinâmica. Já que tem um número infinito de operações até chegar em 0. Fizeram experimentos, né, que conseguiram chegar a uma temperatura próxima à temperatura do zero absoluto, mas nunca ao zero absoluto. Então, eu nunca vou ter um rendimento de uma máquina térmica de 100%. Eu vou ter muito próximo, pode chegar muito próximo relacionando isso ao ciclo de Carnot, certo? Porém, nunca vou ter um rendimento de 100%. Então, o que foi importante na nossa aula de hoje? Foi lembrar das variações de estados, né? Que é a pressão, temperatura e volume. Depois a gente viu dos ciclos, como calcula a área do ciclo. Também foi importante. Depois a gente introduziu o princípio de entropia, que é a desorganização do meu sistema, certo? Mas é uma desorganização que não lembra desordem, mas lembra uma outra forma de organização. Beleza? Ela é medida pela quantidade de calor pelo tempo. Depois a gente introduziu o ciclo de Carnot, que tem aqueles 4 processinhos, lembra? E agora, por fim, a gente fala da terceira lei da termodinâmica, que ela afirma que nunca um sistema vai ter uma temperatura com zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin. Então eu nunca vou ter um rendimento de uma máquina térmica de 100%. Beleza, gente? Então, é isso. Agora a gente vai fazer 2 exercícios para exercitar. E depois, na aula seguinte, a gente vai ter uma aula de exercício sobre esse assunto aqui. Beleza? Vamos fazer agora 2 exercícios para fixar o assunto que a gente acabou de ver. Vamos lá. Primeiro fala o seguinte. Uma máquina de Carnot é operada entre 2 fontes, respectivamente, cujas temperaturas são 100 e 0 graus Celsius. Sabendo que a máquina recebe uma quantidade de calor igual a 1000 calorias por ciclo, pede-se o quê? A, B e C, e ele deu que 1 caloria equivale a 4,19 Joule. Então a letra A fala o seguinte: o rendimento da máquina. Bom, vamos pegar, como é um ciclo de Carnot, as temperaturas, certo? Primeiro de tudo, a temperatura foi dada em graus Celsius. Vamos transformar para Kelvin. Então, minha T1, né, que é minha TQ, na verdade, que está 100, né? É 100 mais 273, que isso dá 373 Kelvin. E o meu TF, que é 0 mais 273, igual a 273 Kelvin. Então, essa aqui é as temperaturas da minha fonte quente e da minha fonte fria. Como a gente faz o rendimento? Então, o eta do ciclo, ele vai equivaler a 373 menos 273 dividido por meu TQ, né? Que é 373. Logo, o meu rendimento vai ser de 0,268, fazendo essa divisão aqui. Aí, a gente pode multiplicar por 100 para ter um rendimento porcentagem. Multiplicando por 100, fazendo vezes 100, a gente tem que o rendimento é de 26,8%. Beleza? Beleza, agora a nossa B. O trabalho realizado pela máquina em cada ciclo. Lembra que também a gente tem que relacionar a forma de trabalho com o trabalho realizado com o rendimento? Lembra? Então, a gente tem aquela forma, né, que o rendimento é igual à quantidade de trabalho por QQ. Lembra? A gente tem essa forma também porque é uma máquina térmica. Com isso, a gente pode achar o nosso trabalho. Então, o trabalho vai ficar o nosso rendimento vezes o QQ. Então, o nosso rendimento é 0,268, 0,268. Mas, qual é o nosso QQ? O nosso QQ é o 1000 que foi dado aqui, porque sabendo que uma máquina vai receber 1000 calorias. Beleza? Então, vezes 1000.
Portanto, o nosso trabalho vai ser, como aqui tem 1.003 zeros, então a gente anda com a vírgula 3 casas para mais, né? Para o lado direito. Então, vai ficar 1, 2, 3. Logo, 268 calorias. Porém, ele pede para a gente expressar o trabalho em joule. E ele deu que uma caloria equivale a 4,19 joules. Como uma caloria vale isso, essa quantidade de caloria vale um x, uma regra de 3 simples. Basta a gente pegar esse número aqui e multiplicar por 4,19. Portanto, o meu trabalho vai ficar 268 vezes 4,19, que foi dado no exercício, vai dar um trabalho de 1.122,92 joule. Beleza? Então, esse é o trabalho que a minha máquina é realizada na minha máquina térmica do meu ciclo. Beleza? E o meu C fala o seguinte: a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, que é o meu QF. Então, a gente pode fazer com aquela fórmula da mesma coisa do rendimento. A gente tem o rendimento, a gente tem a quantidade de calor da minha fonte quente, então basta a gente calcular o nosso QF. Então, o rendimento é igual a QQ menos QF dividido por QQ. Então, vai ficar 0,268 igual a 1.000 menos o meu QF dividido por 1.000. Passando isso aqui multiplicando, vai ficar aqui 268 igual a 1.000 menos o meu QF. Para o QF ficar positivo, eu passo o meu QF para o lado, então ele troca de sinal. Trocou do lado da igualdade, troca o sinal. Então, negativo vai virar positivo. E esse 268 passou para lá. Estava positivo, ficou negativo. Então, o meu QF vai ficar 1.000, que é o QQ, né? Menos 268, resultando em 732. Agora, qual a unidade? Joule ou caloria? Caloria, né? Porque o meu Qzão está em caloria e o rendimento só foi multiplicado pela quantidade de calor, que é 1.000 também, isso também está em caloria. Então, é caloria. Então, na letra A, o rendimento dessa máquina é 0,268 ou 26,8%. O trabalho realizado por essa máquina em joule é 1.122,92 joule. E a quantidade de calor retirada para minha fonte fria é 732 calorias. Beleza? Para finalizar, pessoal, vamos fazer esse exercício número 2 aqui. Que ele me fala o seguinte: um motor de Carnot recebe calor de uma fonte quente a 2.500 Kelvin. E rejeita calor a 1.500 Kelvin para outro motor de Carnot, que por sua vez rejeita calor para uma fonte fria a 600 Kelvin. E ele me pede o rendimento de cada motor e do conjunto de motor. Vamos lá. Aqui eu fiz um esqueminha representando basicamente o que está acontecendo. Então a gente tem uma quantidade de calor que o meu motor número 1 absorve. Ele vai produzir trabalho e rejeitar uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor rejeitada, o meu motor 2 vai capturar, meu motor de Carnot 2 vai capturar, uma parte vai se transformar em trabalho e a outra vai para a minha fonte fria. Então eu consigo relacionar o meu Q1 com o meu T1, o meu Q2 com o meu T2 e o meu Q3 com o meu T3, devido ao meu ciclo de Carnot, porque ele me falou que a máquina é um motor de Carnot, beleza? Então, com isso a gente pode achar os valores de T1, T2 e T3. Então, T1, T2 e T3. T1 é o que recebeu inicialmente. Quantidade de calor, ele me deu a temperatura, 2.500. T2 é o que foi rejeitado pela primeira máquina e absorvido pela segunda, ou seja, 1.500.
E T3 é o que foi rejeitado pela segunda, ou seja, o que foi para a minha fonte fria da minha segunda máquina. O meu Q3 se relaciona com o meu T3, ou seja, 600 Kelvin. Logo dá para me fazer o rendimento de cada motor e dos motores juntos. Vamos fazer o rendimento por partes. Primeiro vamos fazer da minha M1. Então, o meu rendimento da minha M1, eu vou relacionar o meu T2 com o meu T1, já que eu tenho Q1 e Q2, né? Então vai ficar 2.500 menos 1.500 dividido por 2.500. Isso vai me dar um rendimento de 0,4 ou 40%. Beleza? Então esse é o rendimento da minha M1. A minha M2, o meu rendimento da minha M2, eu vou relacionar o meu T2 com o meu T3, já que eu tenho uma quantidade de calor 2 que foi rejeitada pela primeira e absorvida pela segunda, e o meu Q3 que foi rejeitada para a fonte fria da segunda. Então, vai ficar 1.500 menos 600 dividido por 1.500. Isso vai dar 0,6, ou seja, 60%. Beleza? Agora, o aluno achou o rendimento do M1 ou M2. A gente achou. Aí ele pede o rendimento do conjunto de motores. Aí o aluno vai e fala assim, achei os dois separados, é só somar os dois rendimentos. Aí vai dar 40 mais 60, 100. Pronto, acabou. Não é 100%. Lembra, pela terceira lei da termodinâmica, uma máquina térmica não pode ter um rendimento de 100%. Isso também foi um dos postulados lá de Carnot, tal. Que a máquina de Carnot, ela chega próxima a 100%, mas nunca vai chegar ao rendimento de 100%, pela terceira lei da termodinâmica, porque é impossível um sistema chegar a uma temperatura de 0 Kelvin, certo? Então eu não posso simplesmente somar A1 com A2 e falar, o rendimento do ciclo é esse. Está errado. Eu tenho que pegar o quê? A quantidade de calor inicialmente recebida e a quantidade de calor final rejeitada pela minha máquina de Carnot, 2. Então, eu relacionar o meu Q1 com o meu Q3, só como eu não tenho Q1 e Q3, eu vou relacionar a temperatura, T1 e T3. Logo, o meu eta, que é o meu rendimento do ciclo, vai representar por um Czinho, vai ser 2.500 menos 600 dividido por 2.500. Isso vai resultar em 0,76, ou seja, um rendimento de 76%. Beleza? Então, o rendimento da M1, 40, M2, 60, do ciclo não é 100, é 76. Porque eu tenho que relacionar a temperatura inicial, que é a quantidade de calor inicialmente recebida, e o calor que foi para a minha fonte fria. No caso, a temperatura estava a 600 Kelvin. Então, essa é a resposta do nosso exercício da letra A. Beleza? Para finalizar, pessoal, vamos fazer a parte B, que ela pede, né? O trabalho que cada motor realiza se a fonte mais quente fornece uma quantidade de calor igual a 500 Joule. Ora, minha fonte mais quente é aquela que tem a temperatura maior, ou seja, a temperatura maior é o meu T1, então esse Q refere-se ao meu Q1, que é igual a 500 Joule. Beleza? Então, 500 Joule é a quantidade de calor que a minha Q1 pega para si. Lembra-se agora, vamos fazer uma manipulação que a gente fez lá, que é no ciclo de Carnot, que a gente relacionava a quantidade de calor de Q1 por Q2 é igual a T1 por T2. Se a gente trocar, fica aqui a quantidade de calor 1 dividido pela T1 é igual a quantidade de calor 2 dividido por T2, que é por 3 por T3, 4 por 4, e aí vai sucessivamente. Então, vamos fazer essa relação, que Q1 dividido por T1 vai ser igual a Q2 dividido por T2, que vai ser igual a Q3 dividido por T3. Ora, eu tenho os valores da temperatura e eu tenho o calor Q1. Com isso, eu consigo fazer uma regra de 3 e achar o valor de Q2 e Q3. Vamos fazer isso? Então, primeiro para Q2. Vai ficar Q1 dividido por T1 igual a Q2 dividido por T2. Então, vai ficar, quanto é o Q1? 500. O T1, que é
2.500 igual ao Q2 que eu quero achar, dividido por 1.500. Portanto, o meu Q2 é igual a 300 Joule. Ah, professor, como que você fez isso? Simplesmente você pega esse daqui, multiplica com esse, e depois esse com esse, e passa esse dividindo aqui a equação. Então, dá 300 Joule. O segundo, relacionar com o Q3 agora. Então, vai ficar Q1 por T1 igual a Q3 por T3. Então, vai ficar 500 dividido por 2.500 igual a Q3 dividido por 600, que é a temperatura Q3, de T3, né? Então, Q3 vai ser igual, se eu fizer essa operação em cruz, o Q3 é 120 Joule, beleza? Aí agora tem a quantidade de calor, vamos aplicar o quê? Segunda lei da termodinâmica, onde o trabalho é o meu QQ menos o meu QF. Então, vamos falar W1. O W1 é o quê? A quantidade de calor da minha fonte quente menos a minha fonte fria. Ou seja, Q1 menos Q2. Q1 menos Q2. Ou seja, Q1, 500, menos o meu Q2, 300. Isso vai dar um trabalho de 200 Joule. E o meu W2 é quem? Quem é agora o Q2 é a quantidade de calor recebido e o Q3 foi o doado. Então é ao contrário, certo? Ou seja, o Q2 que é a fonte quente e o Q3 é a fonte fria. Então Q2 300 menos o meu Q3 120, resultando em um trabalho de 1.180 Joule, certo? Então é isso que o exercício pede pra gente, a quantidade de calor que cada motor realiza. A gente faz essa manipulação aqui, que é uma manipulação teoricamente simples, que a gente viu lá na aula teórica, né, na explicação. E a gente faz, a única dificuldade desse exercício é a gente achar essa relação aqui, lembrar dessa relação, e fazer a multiplicação, 500 vezes 1.500 e dividir por 2.500. E aqui 500 vezes 600 dividir por 2.500. E com isso a gente aplica a segunda lei da termodinâmica, né? Que é o trabalho igual a QQ menos QF. E com isso a gente acha o nosso trabalho de cada motor. Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje sobre ciclo de Carnot. Qualquer coisa pode me chamar. Fique bem e até a próxima, gente.